Na carta aos Gálatas, nós temos a revelação do grande mistério do mal no homem. Quando em Apocalipse Jesus ressuscitado revela que a antiga serpente chamada Diabo, Satanás, engana todo mundo, nós podemos perguntar como é este meio de engano tão forte, a ponto de se registrar que engana o mundo. O segredo é que o pecado gerou o ego. E a oposição satânica é por meio de nós mesmos. Esta é a razão, e podemos entender então que Jesus disse para negarmos a nós mesmos e tomarmos a cruz. Só há um remédio contra o pecado. E só há um que venceu o inimigo: Jesus. A obra da cruz significa esmagar a serpente por toda a eternidade em nosso ego. Mas vamos ler este versículo em Gálatas, que mostra a batalha naqueles que creem. Os que não creem não têm nenhuma chance contra o engano, porque o próprio pensamento se torna instrumento de auto-engano. Leiamos então Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis os desejos da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Veja que esta inimizade é o segredo de todas as batalhas e lutas espirituais. Lutamos contra nós mesmos. Nós somos nosso inimigo. E todos os espíritos e poderes das trevas trabalham somente quando o homem anda por si mesmo, não nega a si mesmo e confia nos seus raciocínios e nos seus próprios pensamentos. Agora podemos compreender porque em Isaías 65, 2, Deus textualmente diz assim: estendi as minhas mãos todo dia a um povo rebelde e contradizente, que anda por caminho que não é bom, após os seus próprios pensamentos. Portanto, os nossos próprios pensamentos se tornam como que uma armadura do inimigo. O apóstolo Paulo chamou isto de todo argumento que se levanta contra o conhecimento de Deus. Se dependemos do nosso raciocínio, inteligência e sabedoria natural, que é chamada carne, nós jamais conheceremos a Deus, pois todas as cogitações da carne são malignas. Por isso, Jesus disse a Pedro que o homem cogita das coisas dos homens e chamou isto de Satanás. Assim, podemos perceber que não é fácil discernir a obra maligna, nem o engano no coração, porque se disfarça de nós mesmos. Este também é o motivo que Jesus foi esmagado na cruz como uma serpente. Isso é, ele se fez pecado por nós. Portanto, o lugar da batalha é no nosso ser interior, carne contra o espírito. E aqui no versículo 17, o apóstolo que recebeu a revelação de Deus diz textualmente que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Se a carne é oposta ao espírito, o nosso espírito, que se une ao Espírito de Deus na conversão, deve, através deste conhecimento e por meio da fé, vencer a si mesmo, isto é, a nossa carne. Assim, nós somos chamados a ser mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. Lembre-se, não desanime nunca. E sempre olhe somente para Jesus,
Quem olha para si mesmo e analisa si mesmo entra em declínio espiritual. Mas quando olhamos para Jesus, nós vemos nele a nossa vitória. Pois por meio dele tomamos a cruz, negamos a nós mesmos e vencemos o inimigo, isto é, a nossa carne. É muito fácil para os religiosos. Quando alguém peca ou quando há tribulação, diz que simplesmente é o inimigo, que é Satanás que fez isto. Mas isto, esse espírito não pode operar se não for por meio do ego humano, por meio de si mesmo, por meio do ser natural. Portanto, nós podemos vencer e vamos vencer e venceremos sempre se ouvirmos a voz do Espírito e andarmos como Jesus andou. João lembra isto na sua carta, que aquele que diz que é cristão deve andar como Jesus andou. E Jesus andou segundo a vontade de Deus, tomou a cruz e foi obediente até a morte de cruz. Esta é a nossa vitória, obediência. Assim, nós temos a graça. O segredo da graça é uma fé que opera por meio da obediência. Assim, nós experimentamos o que está escrito no 16. O que é andar no Espírito e não satisfazer os desejos de si mesmo. Que a graça e o amor de Deus seja com todos. Amém.